Bem-vindos, amigos! Hoje tenho um tema muito especial para vocês. Vou compartilhar mensagens que vêm diretamente de Deus, porque são textos tirados do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. São textos que todos os adventistas já deveriam não só conhecer, mas também cumprir, porque são recomendações, são leis e estatutos do mesmo Deus, porque Ele ordenou ou pediu que se escrevera todas estas recomendações para nós. Assim que vamos a pôr muita atenção e vamos a ver que é o que estes textos nos têm que explicar e que pedir para ajudar-nos a viver mais saudável. Vamos a falar do como comer, quando, quanto e como. Tudo isto são coisas que nós precisamos saber, porque isto tem que ver com a manutenção do templo de Deus. Agora, é costume e norma da sociedade tomar um de jejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Com este texto, se você está tomando um de jejum muito leve, então não estamos seguindo as recomendações de Deus, mas estamos seguindo ao mundo. E este é um dos grandes problemas que nós temos. Nós sempre estamos contentes e orgulhosos também, os adventistas, por estar cumprindo todas as leis de Deus. Mas quando falamos disso, só se refere aos 10 mandamentos. Mas todos os estatutos e juízos de Deus, nós não estamos cumprindo. Mas o Espírito de profecia nos fala que as leis de saúde são igual de importância como os 10 mandamentos. E ela fala que quebrar as leis de saúde é igual um pecado como quebrar os 10 mandamentos. Bem, então, ter um de jejum muito leve é seguir ao mundo, não é seguir a Deus. Se queremos seguir a Deus, temos que mudar este costume. Na ocasião do de jejum, o estômago está em melhor condição de cuidar mais alimentos do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um de jejum insuficiente, um laudo almoço é errado. Fazei vosso de jejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Assim que é errado o de jejum liviano. O de jejum há de ser a comida ou a refeição mais liberal do dia. O que significa isso? Bom, todos nós sabemos que quando falamos que devemos de jejuar como um rei, que hemos de almoçar como um príncipe e de cear como um pobre, como uma pessoa que não tem nada. Todos sabemos isso, mas não cumprimos estas regras. E por exemplo, o que significa comer ou de jejuar como um rei?
Não quer dizer que vamos a comer a mesma comida do rei, porque não é saudável. Mas hemos de aplicar as coisas, as propriedades do mesmo rei. Hemos de aplicar a nosso desjejum. Por exemplo, o rei é o mais grande, o mais forte, o mais poderoso. E assim há de ser o nosso desjejum, o mais grande, o mais nutritivo e o mais sustentável. Assim que temos que aplicar isso no nosso desjejum. E por isso eu estou recomendando ter um desjejum de vegetais crus, porque os vegetais crus são os alimentos mais nutritivos que nós conhecemos. Tem muito mais nutrientes que as frutas, por exemplo. E também os vegetais crus são os mais, não difíceis, mas os mais devagar para digerir. Então, isso é o tipo de jejum que nós deveríamos usar. Uma grande ensalada. Mas você tem que saber também quais são os diferentes componentes da salada. E na dieta corretiva, você já aprendeu como hemos de desjejuar. Então, pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Se nós queremos fazer a prova, então podemos notar que 2 refeições é muito melhor que 3. E já temos outras palestras onde eu estou falando do porquê. Se nós temos 2 refeições, precisamos muito menos energia para digerir estas refeições do que precisamos para digerir 3 refeições. Vamos a economizar muita energia. E vamos a sentir-nos mais fortes, mais energéticos com 2 comidas que com 3 comidas. O que precisamos fazer é começar a provar e também fazer isso como um goal, como uma meta onde nós queremos chegar. Queremos chegar a 2 refeições por dia. Caso seja tomada uma terceira refeição, deve ser ela leve e várias horas antes de ir para a cama. Caso que precisamos a terceira refeição, então há de ser leve e não só isso. Também temos de comer esta refeição várias horas antes de deitar, porque senão não vamos a poder descansar bem durante as horas que estamos dormindo. Se essa prática da terceira refeição for seguida por longo período de tempo, tornar-se-á a saúde seriamente enfraquecida. O sangue torna-se impuro, a tez pálida e frequentemente aparecem erupções. Muitas vezes ouvireis queixas dessas pessoas de frequentes dores e irritação na região do estômago. E quando trabalham, seu estômago fica tão cansado que são forçadas a desistir do trabalho e descansar. Isto é o resultado quando nós estamos comendo 3 refeições. E especialmente se a terceira refeição se não é como há de ser, se não é muito leve. Este desfalecimento
é geralmente resultado de comer carne e carne frequentemente e em demasia. Aqui está falando do desfalecimento. Isto é uma sensação de não ter força, de estar como cansado, decaído, possivelmente até deprimido, e que não temos força para fazer nada, nem vontade para fazer nada. E a causa disto é que nós estamos comendo muita carne e que também que estamos comendo muito frequentemente e em demasia. Agora, aqui no texto, parece, como está dizendo, e come lá frequentemente e em demasia. Aqui a palavra demasia se refere realmente a comer carne. Mas no texto original, que é em inglês, eu estudo estes textos sempre em inglês, então em inglês não se refere a palavra demasia, não se refere à carne, senão a todo o que nós estamos comendo. Assim que se estamos comendo carne, e estamos comendo muitas vezes ao dia, estamos comendo em demasia, então vamos a sentir a experimentar estes sentimentos de cansaço, de decaimento e desfalecimento, como está dizendo aqui. O estômago torna-se cansado por ser mantido constantemente na atividade, cuidando de alimento nem sempre o mais saudável. Assim que, se o estômago está trabalhando todo o tempo, isso é quando nós vamos experimentar muitas pessoas sentem fome quando estão neste estado. Eles sentem fome e não é fome. E quando eles começam a comer, então é pior a situação ainda, porque o estômago está cansado e por isso temos este sentido da fome e de decaimento. E se comemos, então a coisa vai a empeorar ainda. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí, ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde ou comer irregularmente e entre as refeições. Isso é outro ponto onde quase todos nós estamos falhando. Especialmente eu sempre vejo isto com os hispanos, acredito com os de fala português também, que quase nunca tem uma hora fixa para comer. Mas isso é o que o estômago precisa, porque se o estômago sabe que você vai ter a primeira refeição às 9 da manhã, então ele já antes começa a produzir os sucos gástricos para a digestão. Quando você começa a comer, já está pronto o estômago para imediatamente começar com a digestão. Agora, se o estômago está produzindo estes ácidos, sucos gástricos, e você não vai comer a esta hora, quando ele está preparando os sucos, então o que vai fazer com os sucos? Ficam lá no estômago vazio e começam a irritar as paredes sensíveis do teu estômago. E isso pode levar-te a uma úlcera ou até um câncer, qualquer coisa que pode suceder. Mas sempre temos que pagar as consequências, senão cuidamos bem do nosso estômago. E também se estamos comendo entre refeições, eu tenho uma palestra que se chama Modelos de Comer. Se você está vendo os modelos de comer, então podes ver qual é o efeito de comer entre refeições.
porque isso vai traçar a tua digestão de uma forma incrível. E os alimentos vão ficar dentro do teu estômago por muitas horas, 10, 11, 12 horas podem ficar no estômago sem ser digeridos. E isto é muito mal para o teu estômago e também para a produção de muitos tóxicos e ácidos. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se beneficioso à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão, bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. Os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Assim que aqui temos a recomendação do mesmo Deus, que o que podemos comer na terceira refeição, se acreditamos que a precisamos, e se a precisamos, pode ser bolachas de sal ou pão torrado e uma peza de fruta. Não te estou recomendando as bolachas de sal, porque todas as bolachas de sal que se compra agora estão muito tóxicos, porque tem muitos preservantes e muitos químicos lá dentro. Não se pode comer já. Se você quer comer bolacha, teria que fazer isto na casa. Mas isto é a recomendação que recebemos para a terceira refeição. Se sentais que deveis comer à noite, tomai um pouco de água fria, e de manhã vos sentireis muito melhor por não haverdes comido. Assim que, se tu sentes a fome de noite, então beba um vaso de água fria. Agora, eu sempre estou recomendando água morna. Quando o tempo é normal, quando estamos suando muito, vamos a beber água natural. Mas aqui se está falando de água fria. Agora, não é água gelada. Água fria é água temperatura ambiental. E vamos a beber isso de noite e não morna. Porque se bebemos água morna, então vai ser absorvido muito rapidamente. E se bebemos água fria, então a absorção é mais lenta e o estômago se vai sentir cheio por mais tempo. Então, beba o vaso de água e vai a deitar. E então, podes dormir tranquilamente. A terceira refeição, preparada sem verduras, mas com alimentos simples e saudáveis, tais como frutas e pão. Aqui temos uma repetição da mesma recomendação. Podemos comer frutas e pão. E aqui explica claramente que não podemos usar verduras na terceira refeição, na ceia. Nada de verduras. Por quê? Porque as verduras são muito devagar para digerir. E o estômago, a esta hora, já não tem a capacidade para digerir verduras. Também, no texto original, não está falando só de verduras, também está falando das leguminosas. E leguminosas são o feijão, lenteja, grão de bico e todos estes feijões. Isso não hemos de comer isso tampouco na terceira refeição, porque também são muito devagar e difíceis para digerir. Já a esta hora não podemos comer nada disso. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nenhuma
partícula. A gente sempre me pergunta, aqui diz nenhuma partícula. E ainda a gente me está perguntando, mas posso comer uma laranja? Ou posso comer uma maçã? Não, nem uma partícula, diz aqui. E se você vai ver as investigações que estou explicando na apresentação dos modelos de comer, as investigações que fizeram lá na Loma Linda, na universidade em Califórnia. Então você vai entender por que nem uma partícula pode entrar no estômago entre as refeições. Não podemos fazer isso. Coisa alguma se deve comer entre elas, as refeições. Nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral e da alegria. E quando as crianças chegam à mesa, não apetecem os alimentos sãos, desejam o que lhes é prejudicial. Assim que muitas pessoas acreditam que as crianças não podem comer só 2 vezes ao dia. Sim, podem, não precisa mais disso. E só que uma criança, se é muito menino ou menina ainda, se é muito pequeno, se tem menos de 2 anos, então o estômago também com 3 anos, o estômago ainda não está muito grande. Então não podemos dar a ele só salada para o de jejum. Temos que usar também cereais, mas cereais alcalinos e cereais bem preparados, como vamos aprender em outras apresentações de culinárias. Vamos apresentar isso. Assim que os meninos, quando estão muito pequenos, também podem com 2 refeições, mas precisa alimentos mais concentrados, como grãos, por exemplo. Também podem comer salada, mas há de ser salada junto com grãos, com cereais, então. Mas não podemos dar a eles a qualquer hora, porque se nós comemos entre as refeições, então vamos a experimentar doenças do aparelho digestivo e também vamos a perder a alegria. É muito interessante isso aqui. E vocês podem experimentar isso. Quando nós estamos em melhor saúde, nós experimentamos uma alegria muito mais grande. E se os meninos, depois de estar comendo entre as refeições, chegam à mesa, então não tem fome. E então a mãe começa com a colher, um para pai, outro para mãe, outro para avô, e assim estão metendo a comida dentro da boca dos meninos. Não é bom isso, porque se o menino não sente fome, não deixa que ele coma. Deixa o menino 1, 2 ou 3 dias sem comer nada, só com água. Se ele não quer comer, só evita que ele possa comer entre as refeições. Se a comida é às 3 da tarde e ele não quer comer, não vai comer, está bem. Mas depois vai chorar, deixa ele chorar, dá água nada mais e põe ele a dormir. E então, o dia entrante ele vai ter suficiente fome, então vai receber os alimentos com gosto, com prazer, vai gostar dos alimentos então. Não podemos obrigar os meninos a comer, mas hemos de evitar que eles estão comendo fora das horas das refeições. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quando, como e o que devem comer. Permite-se-lhes condescender livremente com os seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando estas lhes
tentam os olhos. E isso, juntamente com tortas, bolos, pão de manteiga e doces comidos quase constantemente, torna-nos glutões e dispépticos. Assim que temos que educar bem aos nossos meninos, porque se eles não aprendem como jovem, é ainda mais difícil como adulto aprender uma boa disciplina no comer. Assim que vamos educar os nossos meninos. E se temos problemas, deixa eles sem comer. Ninguém se vai morrer de fome. Mas se estamos forçando a comida dentro da sua boca, então vamos estragar a saúde do menino, porque o corpo não está pronto para comer. É costume bastante comum entre o povo do mundo comer 3 vezes ao dia. E a última refeição, em geral, a mais abundante, sendo muitas vezes tomada justamente antes de deitar. Isso é transpor a ordem natural. Uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Assim que nós estamos imitando o mundo, estamos comendo tarde, uma refeição completa. Nunca deveríamos fazer isso. E muito menos podemos comer carne de noite, porque isso é muito difícil para digerir. 3 refeições ao dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade. Este texto também é muito interessante, porque se você é diabético, possivelmente o médico te está recomendando de usar 5, 6 refeições pequenas durante o dia. E também as pessoas que querem perder peso. Também os médicos recomendam usar 5, 6, 7 refeições pequenas ao dia. Mas que é o correto? E nós, os adventistas, sabemos o que é correto, porque aqui mesmo temos a recomendação de Deus, do Senhor mesmo. Ele disse 3 refeições e nada entre elas. Isso é o máximo que nós podemos comer. E se vamos mais além disso, então vamos a sofrer as consequências. Assim que todas as pessoas que estão mais de 3 refeições estão violando as leis de saúde e vão a quebrar vão a estragar a sua saúde. E é triste como estamos estragando a saúde, porque eu estou vendo as pessoas que fazem operações no estômago porque estão muito gordos ou gordas e querem comer menos. Tudo isso não é necessário. Nós podemos encher o nosso estômago com alimentos que satisfazem por 5 a 6 horas. Não precisamos experimentar fome. Só temos que comer os alimentos que Deus está fazendo, que tem a fibra, que tem todos os nutrientes necessários. Mas se nós levamos tudo isso a uma fábrica e se estamos separando lá a fibra e refinando tudo, e estamos destruindo muitos nutrientes. Então, logicamente, estes alimentos já não são satisfatórios, já não nos dão a oportunidade de não sentir fome até a próxima refeição. Ficamos com fome. Também o açúcar
concentrado que tem a maioria dos alimentos. Este açúcar entra no sangue muito rapidamente, é digerido também muito rapidamente. E então começa a subir a insulina. Mas o açúcar já termina a digestão, já não vem mais. E a insulina fica no sangue por um tempo mais prolongado. Então, este tempo, a insulina começa a baixar muito o açúcar no sangue e então ficamos com muita fome. Mas se nós comemos os alimentos que Deus faz, naturais, de uma fazenda, não de uma fábrica, então a digestão do açúcar, por exemplo, vai igual como a curva da insulina, porque o açúcar natural é digerido lentamente e entra lentamente e por muito tempo a nosso sangue. E então, quando começa a insulina, primeiramente não vai subir muito, porque não entra muito açúcar no sangue. E depois, como vai baixando novamente a insulina, então ainda tem açúcar que vem da digestão. Tudo isso está completamente coordenado. Mas nós estamos, este equilíbrio que existe entre os alimentos naturais e o nosso sistema digestivo, este equilíbrio que existe lá, está completamente destruído quando nós levamos alimentos à fábrica e começamos com os processos de refinamento e depois comemos produtos refinados. Não, vamos a ter fome com este tipo de produtos. Não podemos aguentar 6 horas de uma refeição à outra. Vamos a ficar com muita fome. E quando temos de manhã este café leve, que pode ser umas touradas e umas frutas, não, é impossível que vamos aguentar 6 horas com isso, porque isto é digerido muito mais rápido. Assim que, para estar saudável, hemos de comer as coisas que Deus fez para a nossa saúde. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses havia de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. A abnegação, uma dieta simples, é o melhor que podemos fazer para a nossa saúde. E isto é exatamente o que estamos fazendo com a dieta corretiva. A dieta corretiva é uma dieta de abstinência de todo o que é estimulante e refinado. Com esta dieta, se nós estamos com esta dieta por 1 ou 2 meses, então já ficamos convencidos de que esta dieta nos faz sentir muito melhor que estar comendo o que nós estamos comendo agora. Agora, não é fácil acostumar-se a este tipo de alimentos. E aqui está a recomendação. Se não podem, ao princípio, ter prazer em alimentos simples, devem jejuar até que o possam. Assim que, se eu não posso comer os alimentos que eu deveria comer, se eu não posso comer a salada de manhã, então o que é de fazer? É de fazer um jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que você quer. Porque não se vai morrer de fome em uns dias de não comer, de jejum. Nós podemos ficar semanas sem comer, sem sofrer nenhum dano. Então, vamos a jejuar até o dia quando nós já sentimos a fome e vamos a comer a salada de manhã com gosto. Vamos a gostar. Vai estar saboroso, vai estar gostoso a ensalada.
este jejum se lhes demostrará de maior benefício do que remédios, pois o abusado estômago encontrará o descanso de que há muito vinha necessitando. E a verdadeira fome pode ser satisfeita com um regime simples. Levará tempo para o paladar recuperar-se dos abusos que recebeu e voltar ao seu tono natural. Assim que é um tempo que nós precisamos para acostumar ao nosso sabor, aos novos alimentos. Mas é necessário, porque o nosso gosto está tão degenerado, tão estragado com o que nós estamos comendo agora, que não é difícil recuperar um tono saudável de nosso gosto. Assim que precisamos trabalhar isso. E lembramos, por exemplo, a irmã White, quando ela recebeu a instrução de não comer mais carne. Ela tinha muito problema com deixar a carne. Ela fala disso. E ela tinha um cozinheiro neste tempo. E ela falou com o cozinheiro, disse, vem, eu não posso comer esta comida sem carne. Não posso comer esta comida. Mas não me vai preparar outra coisa. Se eu não estou comendo isso, levo essa à cozinha e não vou comer nada. Mas não me traz outra coisa. Isso foi a disciplina dela, até que ela já encontrou gosto no sabor dos alimentos simples. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos fazer isso, porque só assim podemos estar saudável. Porque não é só a forma de comer que está estragando a nossa saúde, temos outros fatores também que estão fazendo o mesmo. Mas a comida é possivelmente o fator número 1 que está estragando a nossa saúde. Assim que vamos a lembrar, o de jejum há de ser a comida mais grande e mais nutritiva do dia. O almoço há de ser menos. E a ceia deveria ser um vaso de água frio, um copo de água fria, e não outra coisa. E depois não podemos comer nada entre as refeições, nenhum grau de nenhuma coisa pode entrar no nosso estômago. E se nós não vamos a comer depois das 3 ou 15 horas da tarde, porque eu acredito que isso seja a hora mais tarde para comer. Se queremos comer uma comida, a esta hora ainda podemos comer uma comida. Então, se vamos a comer esta comida às 3 da tarde, não mais tarde, então vamos a ter um bom processo de desintoxicação durante a noite. E o estômago não vai estar trabalhando, não só o corpo e a mente estão descansando durante a noite, o estômago também. E vamos a acordar bem descansados de manhã. Assim que eu espero que a maioria de vocês chegue a cumprir com estas recomendações e que nós não vamos a quebrar mais as leis de saúde, porque o que aprendimos hoje são recomendações diretamente de Deus. Vêm do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. E eu espero que quando voltamos a ter outro encontro, que vocês estão de melhor saúde do que estão agora, porque eu acho que já tem muita informação para melhorar a sua saúde. E então, até a próxima e que Deus te abençoe.